É isso, nós já estamos aqui para a nossa rodada de conversa depois dessa fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse Dia do Trabalhador, do Trabalho, como alguns chamam, 1º de maio. Eu tenho aqui comigo o Roberto Tardelli e o Vinícius Poit, que são do nosso time do Grande Debate. Boa tarde aos dois, é claro. E os convidados também, Cléver Vasconcelos, promotor de justiça, e Alessandro Soares, que é professor de Direito Constitucional e ex-chefe do gabinete do Ministério da Justiça. Boa tarde também aos dois, que já estiveram aqui comigo, portanto, aqui não estão aqui neófitos nesse momento. Eu queria, é claro, passar uma rodadinha rapidamente, antes dos nossos temas já programados, para falar um pouquinho desse discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou ainda há pouco ao Vale do Anhangabaú. Vou começar com você, Tardelli. Você vê que o Lula ele não perde o traquejo do palco, né? Já chegou dando ali uma bronquinha nos organizadores, porque estava muito perto da imprensa, mas falou, como o presidente já tem essa coisa do palanque, falou especificamente para aquele público e, para isso, falou de todos os temas. Aproveitou aquele momento e fez uma sopa de letrinhas, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Cléver, boa tarde, meu querido Alessandro, boa tarde, Poit, tudo bem, querido? Boa tarde, Lu. Eu tô assim... Bom, ele fala no dia 1º de maio para uma pauta popular, né? Então ele tem que falar de aumento de emprego, ele tem que falar de melhoria do SUS, ele tem que falar daquilo que a vida popular, que a vida das pessoas que moram na periferia e moram nas regiões mais vulneráveis, são mais sensíveis. É difícil para uma pessoa de classe média alta entender assim, o que ele diz, olha... A necessidade, por exemplo, de se lutar muito pela dignidade da mulher, que não pode ser assediada no transporte coletivo, que não pode ser assediada no trem, no metrô, no ônibus. Parece pouca coisa, mas é muita coisa para tantas mulheres que trabalham todos os dias, usam o transporte coletivo todos os dias e são vítimas desse assédio todos os dias. Ele precisa dar um alento de esperança a essas pessoas. Ele me demonstrou assim, ele é um homem quase octogenário e está num vigor maravilhoso, ele está muito bem de saúde, me deixa muito feliz. E o resto, queridos, é a gente torcer para que todos porque ele na verdade ele apresenta um sonho de governo, ele está nos primeiros 4 meses, então me dá a impressão de que é uma pessoa sonhando com os resultados que o seu governo poderá ter. Olha, serão 4 anos melhores que os 8 que eu já tive. Porque ele não terá outros 4 pela frente também. Então ele tem que resolver as coisas agora. A gente tem que entender que a urgência do Lula hoje é diferente da urgência do Lula dos 2 primeiros mandatos. O Lula hoje é uma pessoa idosa. O Lula hoje está... E ele sabe que ele está no seu último mandato. Então ele tem as urgências de fazer agora aquilo que ele poderia fazer em mais vezes. Agora não, ele tem que resolver agora. Que bom que ele tenha sorte, que ele tenha êxito e que, se ele conseguir, não tudo, metade do que ele falou, se eventualmente der certo, esse país vai ter dado um salto de qualidade maravilhoso. Muito bem, agora eu quero ouvir o Cléver. Cléver. Bom, boa tarde a todos, Luciana, Vinícius Poit, Tardelli, Alessandro, um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu destaco, Luciana, o seguinte, nós estamos num sistema de tripartição de poderes, né? O Poder Executivo ele tem várias tarefas, né? Ele pode fazer uma porção de coisas, mas não tem que se esquecer que o Congresso Nacional é o braço direito também da realização dessas tarefas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ele destacou 2 coisas no discurso: igualdade e questão de assédio, né? A igualdade entre homem e mulher. Vamos dar um exemplo? Eu já tinha falado essa semana com vocês a questão da participação das mulheres na política. A lei eleitoral, insisto, porque minha especialidade é direito eleitoral, a lei eleitoral ela fixa um patamar de 70% no máximo de um sexo e 30% no mínimo de um sexo, ressalvadas as opções de gênero, para a participação da mulher na política. Então, quando se fala em igualdade de participação, e nós estamos falando no campo político, que é bem amplo, é importante que o Congresso Nacional se sensibilize por isso também. Porque se se quer estabelecer um nível de igualdade entre os sexos, entre os gêneros, é importante que o Congresso Nacional
esteja atento a esse tipo de sensibilidade. O presidente, no discurso, ele ressalta a importância dessa igualdade, mas, obviamente, ele não tem o controle disso nesse aspecto. Então, portanto, é importante destacar, Luciano e meus colegas, que o parlamento exerce um papel primordial nessas questões de confirmação do anseio do que o Poder Executivo pretende, porque nós estamos, obviamente, num governo onde há uma tripartição de poderes, a pessoa não pode fazer nada sozinho. Esse equilíbrio entre Poder Executivo e Legislativo, esse entrosamento é muito importante. Alessandro? Olha, primeiro cumprimentar os colegas, Luciana, pelo convite, mais uma vez aqui com vocês, Tardelli, Vinícius, Clever. Um comentário rápido realmente sobre essa fala do presidente Lula. Em primeiro lugar, é uma fala que tenta falar para a vida real da população brasileira, e isso me parece algo extremamente importante nesse momento. Nós saímos de um processo político, estamos num processo político de acirramento no país, e ele tem plena consciência de que se a vida da população brasileira não melhorar nos próximos 1, 2, 3 anos, nós teremos problemas, porque a gente sabe que uma das origens dos conflitos políticos atuais tem a ver com as condições materiais de existência da população brasileira. Então, acho que esse é um ponto fundamental, e é por isso que o presidente Lula, ele toma um discurso que já faz parte do seu repertório político, da sua história, que é o diálogo com a população brasileira. Acho que o Tardelli falou bem aí, que é um discurso que tem em mira um agrupamento político específico, que tem necessidades particulares, e por isso que, às vezes, uma alta classe média, vamos dizer assim, ou as pessoas mais ricas da população brasileira, ou mais estudadas, aqui eu boto uma aspas bem grande, talvez entenda isso como uma espécie de populismo, né? Se a gente entender isso como um populismo positivo, é isso mesmo, é um diálogo que ele tenta montar diretamente com a população, mostrando a direção. E olha que interessante, Luciana, ele fala das condições materiais de existência da população brasileira e, ao mesmo tempo, está falando da questão da fake news, está falando de condições de políticas públicas, ou seja, ele está tentando construir aí, ou tentando pelo menos dar um direcionamento da implementação da Constituição de 88, que no fundo é uma carta cidadã. Ou seja, o discurso do presidente Lula é muito claro nessa direção e eu acho muito proveitoso, porque é um diálogo com a população brasileira, ou seja, não nicha, né? Aliás, tem até um diálogo também com a classe média, ou a pequena classe média, quando a gente pensa na questão do imposto de renda, conforme ele vai falando desses assuntos também. Ou seja, ele reconhece a realidade brasileira, as dificuldades reais e tenta apontar uma direção aí, tentando até mesmo captar politicamente isso, tentando baixar um pouco, né, a fervura da política no Brasil. Muito bem, Poit. Primeiro, boa tarde, Lu, boa tarde a meus colegas, a você que está acompanhando o grande debate na CNN. Vou retomar uma pequena parte da fala do doutor Alessandro, gente. É um discurso populista. E que discurso populista que não fala o que a população quer ouvir, né? Discurso populista que não fala algo que aparentemente é positivo. É um discurso que, na minha opinião, ele tem um grande risco de iludir, de criar expectativas na população. Risco esse que já foi visto desde a eleição até agora, quando, comprovado por pesquisa, a popularidade do presidente Lula caiu, porque prometeu muita coisa que não foi entregue. Eu gostaria de fazer algumas observações na fala do presidente, quando ele diz: nós vamos criar empregos. Senhor presidente, com todo respeito, o senhor não vai criar nenhum emprego. Quem vai criar o emprego é a população trabalhadora. Quem vai criar o emprego é o empreendedor. O governo não cria empregos. Quem cria emprego é quem trabalha e quem gera emprego, quem paga impostos, presidente. Quando o senhor disse que a mentira nunca levou a lugar nenhum, na opinião de algumas pessoas, a mentira pode até levar alguém a ser presidente da República. Quando o senhor disse que foi um golpe, ou seja, o senhor já está dando o veredito sobre o que aconteceu no 8 de janeiro e diz que vai prender todo mundo. Espero que prenda todo mundo que tiver alguma culpa e que for merecimento de prisão, mas que independente da ideologia. Porque a liberdade, a justiça, ela tem que valer para todos, principalmente, né, para aquele que de repente está do seu lado e cometeu alguma coisa errada. E, senhor presidente, retomando a fala do senhor, a gente não pode viver em um país onde o governo não respeita o pagador de impostos.
A gente não pode viver num país onde o governo não respeita o empreendedor. A gente não pode viver num país onde o governo não prioriza o povo e prioriza a máquina e o político. Porque quando o senhor fala do aumento do salário mínimo de 1,38%, R$18 para a população, o senhor sanciona uma lei que aumenta escalonadamente, mas aumenta 19,25% o salário do judiciário e o legislativo. Então, essas são minhas observações, com muito respeito a quem gostou do discurso, mas com verdades e fatos, porque eu gostaria de fazer, inclusive, o fact-check, bater tudo que foi prometido hoje para ver o que vai ser cumprido.